digníssimo senhor prefeito da nobre cidade de Uberaba, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Profundamente sensibilizado, desejo agradecer a lembrança carinhosa dos amigos e irmãos uberabenses, evocando a noite memorável de junho de 1955, pelas mãos amigas de Manuel Martins Chaves, Lilito Chaves, proferi a minha primeira palestra nesta querida cidade, na Sociedade Espírita Uberabense, amando esta região que se me esculpiu nos refólios da alma para todo o período da atual reencarnação. Agradeço a evocação daqueles memoráveis dias, a presença em comum de Dona Altiva Noronha, de dezenas, de centenas de amigos queridos, destacando-se o período quando tive a oportunidade de visitar o venerando apóstolo da mediunidade, insubstituível, incomparável e jamais colocado numa postura para ser por alguém imitado, Francisco Cândido Xavier. Agradeço as palavras gentis, o encantamento, mas as homenagens eu as transfiro para os heróis da primeira hora que nesse torrão abençoado implantaram a palavra de Jesus, a luz consoladora da doutrina espírita. Era primavera em Paris, 1793. Fazia pouco havia-se estabelecido os direitos do homem e os direitos da mulher. A veneranda Universidade de La Salpêtrière, fundada por Luís XVI, estava passando um período de graves dificuldades administrativas. Foi então nomeado seu responsável, um jovem médico, e naquela manhã inovidável, fazendo-se acompanhar do trabalhador braçal, ele adentrou-se pelo imenso hall e foi atravessando salas, antessalas, pátios, até chegar na parte final, o pavilhão, onde se encontravam 53 pacientes esquizofrênicos. Ali naquele pavilhão de la Bicêtre, aqueles indivíduos eram refúgios humanos. A ciência psiquiátrica ainda não se havia libertado totalmente da fisiologia nem da neurologia, e não havia para aqueles homens e mulheres a mais mínima esperança, sequer o direito de vida. Estavam literalmente encarcerados. E o jovem médico, desde quando recebera a incumbência de administrar a grande Universidade de La Salpêtrière, havia se proposto dar início a uma era nova para os portadores de esquizofrenia. Ele adentrou-se naquele pavilhão esguio, com celas bilaterais, e chamando guarda, ele determinou que abrisse as celas através da chave mestra, que deveria abrir o cadeado central, que permitiria correr-se as correntes que vedavam as portas. Mas o guarda, que na opinião abalizada do emérito escritor Victor Hugo,
é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros. Respondeu ao jovem médico que se recusava a atender, porque aqueles indivíduos que estavam ali eram o refúgio da sociedade. Eram criminosos, bandidos que deveriam morrer. Deveriam ser tratados com toda indiferença, senão com crueldade. A comida era colocada no orifício abaixo, na borda, e não havia qualquer interesse que se alimentasse ou não. Periodicamente retirava-se um cadáver de uma cela e a mesma era preenchida por outro paciente. Ele não se atrevia a libertá-los porque eram psicopatas. E se fossem libertados, de imediato eles encheriam aquele exíguo corredor e o matariam. Mas ele era cidadão. Havia adquirido esse título com a Revolução de 89. Era pai de família. Desejava preservar e excitar. E por isso mesmo, negava-se a abrir as celas. O médico, que movimentava o canudo de papel pardo amarelado, esperava esta reação. E voltando-se para o funcionário braçal, pediu-lhe que cerrasse aquele cadeado central para que facilmente pudesse ser abertas as celas. E o homem, que havia sido convidado, mas não foi explicado para quê, recusou-se. Mas, doutor, o carcereiro tem razão. Ouça, esse alarido, esse vozerio de psicopatas, eu não sabia qual era a tarefa que deveria executar. Nego-me a fazer. Porque se eu os libertar, com certeza, eles matarão o carcereiro a quem odeiam, a mim, e talvez também ao Senhor. Mas o Senhor ficará célebre. E nós, que adquirimos agora a liberdade da cidadania, permaneceremos apagados na memória da história. Eu me recuso. Foi então que o jovem médico tomou um molho de chaves e, acercando-se do cadeado central, abriu. A corrente enferrujada correu pelos céus e de imediato ele foi à primeira cela que estava emperrada. Quando o carcereiro viu aquilo, teve algo de dignidade, um insight, e foi em socorro do médico. E à medida que as celas infectas eram abertas, aqueles escombros humanos saíam para repletar o corredor, debilmente iluminado por uma claraboia suja. Menos de meia hora depois, aqueles semblantes patibulares sujos, desfavorados outros, em uma algarvia de psicopatas. Todos eles estavam ali, sem saber o que fazer, quando um deles, de cabelinha desgrenhada, de unhas quase gravadas nas carnes, foi se arrastando na direção da claraboia e, vendo o vidro sujo, defendido por 2 barrotes de ferro, abriu pernas e braços e começou a galgar a parede como se pudesse fugir. Os demais, debilitados uns pelos outros, começavam a gargalhar e a aplaudir. Mas esse estranho paciente segurou as 2 barras de ferro e oscilou no ar. Com uma das mãos, tentou limpar aquele vidro sujo. E então ele deu um grito: oh meu Deus, quanto é belo um raio de sol! Eu já me houvera esquecido da beleza de um raio de sol. Soltou-se e veio quase engateando até o médico, que estava na entrada do pavilhão do 3º degrau. Abraçou-lhe as pernas ternamente e disse: muito obrigado, doutor. Então o médico recusou-se
ergueu pelas axilas aquele homem fétido que não tomava banho fazia anos e abraçou ternamente e lhe disse: sou eu quem te agradece, porque eu tinha certeza de que entre os pacientes aqui diagnosticados com esquizofrênicos, alguns deles já haviam recuperado a razão. A partir de hoje, nesse hospital que eu administrarei, ninguém dormirá encarcerado pelo crime de ser esquizofrênico. Esse jovem médico foi o Dr. Felipe Pinel, a quem a psiquiatria muito deve. Quando ele foi convidado para administrar na Bicetri, ele exigiu que ele fosse concedido o direito de libertar os pacientes, porque eles, os enfermos, não tinham culpa da ignorância dos cientistas, do atraso da psiquiatria. Não era justo puni-los pelo crime de ser apenas psicopatas. E quando os colegas soltaram e perguntaram: o que farás com eles? Cuidarei, tratar-los-ei, pois esta é a função da psiquiatria. E se eles não ficarem bons, eu os amarei, aplicarei a terapêutica do amor a mais eficiente e fazê-los sentir que são criaturas humanas. Esse gesto de Felipe Pinel marca a história das doutrinas psicológicas e abre o espaço para a Era Nova, porque logo depois, em Londres, diante do rio Tamisa, na velha torre onde estavam praticamente jogados os esquizofrênicos, o Dr. Tucker libertou-os, dando-lhes direito a respirar o oxigênio da esperança. E em Londres, a mensagem voa diretamente até o castelo de Sant'Angelo, próximo à Santa Sé, que ali o Dr. Chiarucci liberta os esquizofrênicos encarcerados nos velhos porões, dando dignidade à doença mental. O século XVIII encerra o seu tempo, e ao começar o século XIX, havia alguma esperança de que a esquizofrenia recebesse apoio de natureza científica das doutrinas psíquicas. Mas a realidade era outra. O atraso cultural, as tradições, a ignorância, foi por volta de 1880, ali mesmo naquela Salpêtrière, que o anatomopatologista, o Dr. Charcot, começou a pensar na possibilidade de libertar as histéricas de la Salpêtrière daquelas crises que as tornavam odientas, e dando início às experiências de hipnologia, pôde penetrar na criatura humana, acessando o subconsciente humano. Por volta de 1885, o extraordinário futuro pai da psicanálise, Sigmund Freud, abandona Viena e deixa para o Dr. Breuer uma paciente estranha, uma jovem que era portadora de uma problemática no braço que não podia mover, embora não tivesse nenhuma problemática de natureza fisiológica. E Freud se perguntava: como é possível existir uma enfermidade orgânica sem que haja qualquer problema na organização fisiológica? Ele parte para Paris e tem uma admiração tão grande pelo Dr. Charcot que dá ao seu filho o nome Jean-Martin, em homenagem ao eminente mestre. Porém, seu temperamento rebelde divorcia-se da técnica da hipnose, porque ele percebe que o paciente, o sujeito,
permanece dependente do seu hipnotizador. E ele desejava algo que pudesse libertar o indivíduo de algum conflito desconhecido. E quando chega a Viena, ele sabe que a paciente se havia recuperado. E ao seu colega lhe disse: Sigmund, através de conversa, porque houve um dia que ele disse lealmente: senhorita, posso afiançar que a sua doença é uma incógnita, e que a partir de hoje não mais a atenderei, porque eu não sei exatamente qual é a sua enfermidade. Ela disse: mas doutor, o senhor confessa a sua ignorância? Não, eu confesso meu desconhecimento. E se eu procurar outro médico, pode procurá-los no número que lhe aprouver. Mas sucede que nenhum de nós jamais encontrou um caso dessa natureza nos velhos alfarrábios e tratados de medicina. Ela foi comovida, e então me disse: já que o senhor foi tão sincero para comigo, eu gostaria de contar-lhe algo que nunca tive a coragem de dizer-lhe a ninguém. Quando eu era criança, eu percebi que meu pai me amava, mas não como um pai ama a uma criança, e sim como um homem ama a uma mulher. Mas eu não entendia. Mais tarde, eu descobri que amava meu pai, mas não como uma filha deve amar o seu genitor. E oportunamente meu pai desejou lançar um sinal, e eu, com a minha religião, fui tomada de repulsa, de horror, e me veio na mente o desejo de agredi-lo, de esbofeteá-lo. Mas era um pecado grave. Melhor perder o braço escandaloso do que tê-lo, diz o Evangelho. Então, eu me recalquei. O doutor Borges diz isso aí. Este conflito. Me recalquei porque seria um pecado mortal eu agredir a meu pai. Então Freud disse-lhe o mestre: eu olhei para ela e disse: mas senhorita, isto é perfeitamente natural, não é pecado. Nós não temos culpa dos nossos sentimentos. Talvez devamos ser responsáveis pelos nossos atos. E mentindo-lhe, ele disse também: eu naturalmente sinto determinado interesse pela minha filha, que pode ser correspondido. Então eu notei que quando nós temos um trauma psicológico, somatizamos em uma problemática fisiológica. E na próxima sessão falei, e na imediata, e ela ficou absolutamente curada. Então Freud disse: é isso que eu desejo, penetrar no inconsciente do indivíduo, para poder identificar aquilo que se lhe torna um gravame, que se lhe torna uma culpa, a necessidade de liberação. Ele não tem a coragem de fazer. Eram os pródromos da futura psicanálise. Mais tarde, aliado ao Carl Gustav Jung, que escrevem os dois, porque Freud detestava o ocultismo e Jung era descendente de uma família de místicos protestantes, e vários fenômenos aconteciam com ele mesmo, inclusive quando foi de Zurique a Viena, e na primeira vez que estava na biblioteca com o mestre, ocorreu algo muito peculiar. Uma estante deu estalinho imenso e ele deu um choque. Então Freud lhe disse que aquele fenômeno dava-se com certa regularidade. E ele disse: mas vai repetir-se. Estou sentindo algo dentro do meu peito. E repetiu-se o fenômeno. E aquilo seria a primeira moça no relacionamento dos dois discípulos psiquiatras. Freud vai adotar a doutrina da libido e Jung a doutrina dos arquétipos. Estamos no amanhecer do século XIX, século XX. E nesse amanhecer do século XX, você percebe que a esquizofrenia era um distúrbio muito grave, que do ponto de vista endógeno tinha suas características. Era resultado de infecções
principalmente da hereditariedade, das enfermidades infecto-contagiosas, das sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Essas eram as causas internas, mas havia aquelas causas externas, hoje denominadas como efeitos de vida, como sendo a solidão, o medo, a ansiedade. E descobrindo-se que uma pessoa que descende de um esquizofrênico tem 30% de probabilidade de ser esquizofrênico também. Mas se ambos os genitores forem esquizofrênicos, essa probabilidade sobe para 70%, devendo o indivíduo fazer desde cedo uma terapêutica de natureza preventiva. Mas o século XX esplende. A esquizofrenia é detida, é considerada uma enfermidade totalmente incurável. Mas por volta de 1913, aconteceu algo peculiar em Viena. Em um sanatório para portadores de esquizofrenia, havia uma paciente feminina que se negava a tomar banho. E certo dia, levada à força à banheira, ela tanto estranchou que caiu dentro do pé e tendo uma problemática cerebral, sendo considerada morta pelo traumatismo craniano. Colocada para ser velada, no momento em que se ia fechar o caixão, ao terceiro dia, ela despertou e fez uma pergunta sensata: onde está o meu marido? Todos surpreenderam-se. E os médicos observaram que aquele golpe havia proporcionado um momento de desoxigenação do cérebro, uma anóxia cerebral. E anotaram que um golpe na cabeça, quando não mata o paciente, pode curar a esquizofrenia. Em 1914, em Berlim, um paciente portador de psicose maníaco-depressiva, como era chamada na época, o transtorno depressivo bipolar da afetividade, estava no terceiro andar daquele hospital em que ele era abandonado por ser um depressivo crônico. E de repente, ele teve a ideia de suicidar-se, rasgou os lençóis e improvisou uma corda e tentou enforcar-se. Justo no momento em que passava o guarda e viu esse embuchador dentro do portão da corda, ele caiu. Não morreu. Ficou bom da depressão. Então os médicos anotaram: o enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Mais tarde, novamente em Viena, um outro paciente atirou-se do terceiro andar e, quando caiu, foi parado pela rede de fios elétricos e recebeu uma alta carga de eletricidade e foi jogado ao chão. Não morreu. Ficou curado no processo depressivo. Então os médicos notaram uma peculiaridade naquele golpe na cabeça, assim como na tentativa de enforcamento e no choque elétrico, havia algo peculiar: a anóxia cerebral, ausência de oxigênio nos neurônios cerebrais. Então, por volta dos anos 20, pensou-se que se pudesse aplicar uma terapêutica capaz de produzir essa anóxia sob controle, seria possível tratar-se da psicose maníaco-depressiva e da esquizofrenia. No ano de 1982, o Dr. Seikel recebeu na sua clínica um paciente famoso, grande bailarino russo Nijinsky, que era depressivo e tinha surtos periódicos de esquizofrenia. O Dr. Seikel aplicou-lhe choques únicos de insulina e de metazol, conseguindo a anóxia cerebral. Ele diz que logrou a recuperação total. É verdade que a posteriori ele teve um novo surto
vindo a desencarnar, vitimado pela perversa doença. Mas estamos em 1932. Em 1935, o notável doutor Stanislav, que era diretor do Centro Interacadêmico da Universidade de Budapeste, observou uma coisa peculiar. Observou que os esquizofrênicos não eram epilépticos e que os epilépticos não eram esquizofrênicos. Qual a razão? Toda vez quando morria um epiléptico ou um esquizofrênico, ele realizava uma depanação craniana e fazia na necrópsia um estudo profundo do cérebro do indivíduo. E disse haver percebido que havia uma certa diferença. É que na esquizofrenia, quando o indivíduo por acaso adquirisse a epilepsia, ao ter a convulsão, havia a anóxia cerebral, uma enfermidade, se encarregaria de outra. Essa tese está hoje ultrapassada na psiquiatria. Mas naquela época foi de valor inestimável para se poder entender esse fenômeno esquizoide que atormenta a criatura humana desde os primórdios da cultura universal. Basta que nos lembremos dos lobos da Bíblia, da figura de Nabucodonosor, aquele que foi o grande marido de Semiramis, que construiu os jardins suspensos de Babilônia. Nabucodonosor, um dos penúltimos reis da Babilônia, periodicamente dizia que era um cavalo. Ia para os imensos jardins de Semiramis em tentativa de pastar a grana. Então esse período foi extraordinário, porém, no dia 3 de novembro de 1979, em Roma, houve um congresso de psiquiatria. E ali se destacaram três notáveis psiquiatras: o Dr. Galinovski, russo, os doutores Cerretti e Dini, ambos italianos. Eles apresentaram uma pequena caixa elétrica de 110 volts, com dois pinos que, aplicados na têmpora do paciente, produzia um choque semelhante à convulsão epiléptica. Nascia a eletrochoque terapia. Mas veio a guerra. A Segunda Guerra Mundial produziu uma grande lacuna no processo da evolução da psiquiatria. A emergência era para a traumatologia, a ortopedia, por causa dos danos orgânicos. Mas depois, por volta de 1945, firmada a paz, os hospitais da Europa estavam repletos de indivíduos portadores de traumas. O transtorno depressivo, ou então a psicose maníaco-depressiva, tornava-os profundamente infelizes. E a psicologia começou a reger o destino daqueles indivíduos através dos primeiros métodos modernos da psicoterapia. É o método de Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e particularmente de Auschwitz, e uma elite de médicos psiquiatras e de notáveis psicólogos começa a estudar a criatura humana do ponto de vista da humanidade. O portador da alienação mental não é um castigado por Deus, porque os gregos acreditavam que os deuses castigavam os indivíduos, enquanto o pai da medicina grega estabelecia que as enfermidades eram o resultado de 4 fatores essenciais: a bilis negra, a bilis amarela, o sangue, a freuma. Mas agora era necessário uma revisão, e essa revisão foi abençoada pela eletrochoque terapia. O exame 50 faz-se celebrar por alguns resultados positivos na aplicação do eletrochoque. Permitam-me contar uma experiência pessoal. Desde muito jovem que a mediunidade se me havia apresentado, e à medida que o tempo se passou, ela me fez um ser atormentado e sofredor. Vinculado à veneranda Igreja Católica Apostólica Romana, meu professor asseverava que
tratava de demônios que desejavam arrebatar-me para gêneros infernais. E sendo funcionário público desde 1945, as visões psíquicas vieram tormentosas, a ponto do meu chefe me haver mandado ao psiquiatra. Percebendo os meus transtornos, eu não era espírita, não tinha a menor ideia de até um certo preconceito contra a palavra. E ele, sendo muito meu amigo, recomendou-me procurar o clínico do instituto, que também exercia algo que parecia psiquiatria. E eu fui jubilosamente, porque o meu chefe disse: vai ficar bom de volta, com um tratamento próprio, você vai perder essas visões, são alucinações do seu inconsciente. E eu acreditei, mas eu tinha também percepções muito curiosas, e tinha certos amigos espirituais generosos, ao lado de outros não tanto generosos assim. Estava no consultório do médico, quando ele me perguntou: qual é o seu problema? Eu sei que eu vejo os espíritos, vejo as almas dos mortos. Na minha santa e estúpida ingenuidade, procurei ser o mais fiel possível. E ele disse: e também ouve vozes. Eu disse: ouço, Senhor, pensando que era uma grande vantagem. Ele disse: e consegue responder? Respondo-se, Senhor. Diz: por acaso está vendo alguém aqui? Estou, Senhor. Quem pode descrever? Posso, Senhor. Já estava sendo curado. E naquela emoção, ele disse: pois não, deite-se, tira o sapato, e deite-se aqui nesta caminha metálica. De imediato me deitei. E estava aguardando quando se me acercou um espírito muito amigo, que era um jovem que havia desencarnado na cidade do Recife, de nome Walter. E me disse: baiano, ele vai aplicar de um eletrochoque. Já não restou nada, tão equilibrado. E depois do eletrochoque, adeus sensibilidade. Eu perguntei: qual é o eletrochoque? Ele pôs uma borracha dos dentes e dá uma descarga elétrica. Eu soltei da caminha simpática, peguei o sapato desse novo anos, procurando livrar-me do homem. Eu cheguei ao instituto, depois de avançar por mais de 1 quilômetro, cidade alta, cidade baixa. E aí, quando eu entrei, o meu chefe estranhou, eu dei o sapato, não se esquece. Ele disse assim: Valdo, então, já estou bom. A barra da costa, então, calça o sapato, pelo menos. Curiosamente, era um conceito mais tarde configurado, e que a terapêutica do eletrochoque conduzia graves danos ao sistema nervoso central. Na atualidade, a técnica tem sido aplicada nos casos de depressão profunda. Mas nos anos 60, graças ao avanço da neurologia e da farmacologia, foram descobertos os barbitúricos. E a esquizofrenia passou a ser psiquiatra, passou a ser trabalhada com a psicoterapia por volta dos anos 80. Nasceria, as neurociências nasceriam, e ao lado delas, uma ciência extraordinária, a ciência psico-neuroendócrino-imunologia, aquela ciência que dizia: o corpo manda mensagens à psique, que manda mensagens ao emocional, mas que também recebe mensagens de alta transcendência. E a psiconeuroimunologia abria espaços imensos para a psicologia transpessoal. Porque nos anos 70, a psicologia estava dentro de uma tríade de escolas. A primeira escola dominante de psicologia era a psicologia do comportamento, behaviorismo. A segunda área da psicologia era o humanismo, graças a Carl Gustav Jung, autor imenso de notáveis psiquiatras, que tinham ideia de algo além da percepção de natureza física, acreditando na vida parafísica. E, por fim, a psicanálise, quando surge nas experiências notáveis realizadas na Califórnia, nos grandes seminários de Big Sur, uma elite dirigida pelo Dr. Stanislav Grof, esse psiquiatra tcheco,
que em 1955, na Universidade de Praga, realiza as primeiras experiências com ácido lisérgico para fazer os pacientes entrar no estado alterado de consciência e descobre a reencarnação dentro da ciência psiquiátrica. E essa elite de médicos de Bristol, na Califórnia, propõe uma quarta escola de psicologia, a psicologia transpessoal, e apresenta como psicoterapia a técnica de regressão de memória a existências pretéritas. O assunto ainda hoje é controvertido, mas eles acreditavam que se o indivíduo recordasse o momento em que cometeu o gravame, fazendo-se a psicoterapia do gravame, o efeito seria a cura do paciente. E então, nesse momento, essa quarta força expande-se. Nada obstante, desde 1857, uma ciência extraordinária havia trazido à humanidade a certeza de que a vida não é esse breve espaço entre o berço e o túmulo. A vida, desde que concebida, é de natureza imortal. E o Espiritismo veio oferecer, na condição de ciência de laboratório, a mais notável e eficiente psicoterapêutica para os transtornos de natureza emocional, para os transtornos psíquicos, para os distúrbios de comportamento da criatura humana. Porque o egrégio qualificador Allan Kardec teria a oportunidade de dizer que nós somos o substrato dos nossos próprios atos. A vida está em nossas mãos, como referiu o venerando apóstolo Chico Xavier. Já que não podemos voltar ao passado para desfazê-lo, podemos, pelo menos, produzir hoje semeando para a colheita do futuro. Então nós somos aquilo que realizamos. As leis soberanas da vida dão-nos dois ensejos: a liberdade de consciência, a prova ou a expiação, e a fatalidade, o destino final, que é a morte. Tudo que vive morre, tudo aquilo que tem vibração orgânica degenera pelos fenômenos naturais das leis da termodinâmica ou das leis do aquecimento universal. É quando a doutrina espírita chega com a ciência para dizer que existem os seres imortais que convivem com as criaturas humanas. E é quando Allan Kardec devolve a esses venerandos guias, interferem os espíritos em nossas vidas, eles redacuem mais do que imaginais, a ponto de que são eles que nos conduzem. É que vale dizer que, a partir de 1861, quando Allan Kardec publicou os médiums, ele dedicou um capítulo total à psicopatologia dos transtornos mentais, capítulo 23 das obsessões. Ele havia escrito um pouco antes que todo aquele que sente determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Esses médios podem ser ostensivos, desde o berço, como aqueles dotados de uma superinteligência ou de uma memória especial, e também de outros naturais, cujo processo é lento e vai desenvolvendo à medida que a sua faculdade vai recebendo o de que é necessário para uma correta educação. Allan Kardec propõe que nem toda loucura é loucura. Na maioria dos casos não se trata de um problema de natureza orgânica, de uma afecção, de uma infecção de natureza fisiológica, mas da interferência de espíritos em nossas vidas. Espíritos a quem tenhamos prejudicado hoje ou então em oportunidades transatas. E ao encerrar, em 1864, as páginas gloriosas do Evangelho segundo o Espiritismo, diz ele nas três últimas linhas, quando uma obsessão é colocada, ela se transforma em loucura, sendo necessária a aplicação de passos magnéticos e da terapêutica conveniente, a psiquiátrica. Então o Espiritismo vem demonstrar que há duas ordens de psicopatologias: aquelas de natureza orgânica, da hereditariedade,
dos efeitos de vida ou de natureza, efeito dos nossos atos do passado, de suicídios clamorosos, da covardia das acusações indevidas, das perseguições gratuitas, do ódio, da insensibilidade. Porque nós temos acompanhado outros indivíduos em perseguições inclementes. Nós fazemos a culpa e projetamos. Ela se arquiva no nosso perispírito e vai aparecer como transtornos psiquiátricos desde a infância, da mesma forma como transtornos característicos do nascimento deformado muitas injunções do berço. Então a reencarnação é a explicação para a nossa existência, demonstrando que existem consequências naturais dos nossos atos indevidos e infelizes, mas também consequências morais daqueles a que prejudicamos e que se nos transformam em verdadeiros inimigos, aguardando a oportunidade para uma perfeita sintonia. Como assevera o espírito Manuel Filomeno de Miranda, o indivíduo é uma tomada e o espírito é um plug. Desde que ambos estão na mesma faixa vibratória, o plug adentra-se na tomada e a partir daí começa de uma maneira telepática, através de uma indução hipnótica, levando a conflitos interiores, a princípio o monólogo, depois o diálogo, terceiro o surto, ou então o indivíduo sendo tomado de um momento para outro desesperadamente, necessitando da terapêutica espírita. Mas será isso por acaso na criação da doutrina dos espíritos, que é ciência de laboratório, que é uma filosofia existencial, que tem uma ética moral de consequências religiosas? De maneira alguma. A Bíblia é um repositório de fenômenos dessa natureza. A história da antiguidade está referta de comunicações espirituais de transtornados do além-túmulo. E se nos detivermos no Novo Testamento, teremos a ocasião de acompanhar o mais notável psicoterapeuta da humanidade, Jesus Cristo. E a opinião é minha, é da notável doutora Hannah Wolff, essa psicanalista alemã, que escreveu um livro memorável, Jesus, Psicoterapeuta. Ele foi o único psicoterapeuta que olhava o indivíduo e sem nenhuma necessidade de diálogo encontrava a causa dos reformos da alma. Quem se não recorda da interrogação que ele faz aos discípulos diante de um nada cego, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ao que ele redarguiu com muita propriedade: nem ele, nem seus pais pecaram, mas ele está para que se faça a vontade de Deus. É que vale dizer que eles acreditavam na reencarnação, em que o indivíduo havia pecado antes do berço, ou uma herança de natureza genética, psicológica. Mas aquele paciente era voluntário, ele não tinha karma. A doutrina espírita não se utiliza desse vertente indiano, porque o karma é uma forma de pagamento compulsório. Mas como a doutrina espírita é cristã, ela tem na caridade a sua ação de benevolência, para poder anular quaisquer fenômenos prejudiciais, porque o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Não é necessário sofrer, pagar, porque Deus não é cobrador de impostos. A lei tem uma estabilidade. Toda vez que alguém interrompe o equilíbrio da lei, ela passa a girar em torno desse devedor, até que ele se reabilita e a ordem volta ao equilíbrio cósmico. Então a doutrina espírita opta, como diz Allan Kardec com propriedade, há uma lei da física, a lei de causa e efeito. Todo efeito provém de uma causa, logo todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E Jesus advoga, demonstrando que aquele homem voluntário, ele não poderia curar alguém que estivesse em débito perante cósmicas. Mas nós vamos encontrar nas páginas luminosas do Evangelho de Jesus,
esse fenômeno denominado de possessão, que Allan Kardec optou pela palavra subjugação. Porque possuir é naturalmente adentrar-se como um líquido que entra no vasilhamento. A comunicação é sempre perispírito a perispírito. O invasor adentra-se no campo áureo e acha nos chakras, nos fluidos básicos da vida, interferindo pelo controle mental e pela irradiação perispiritual no comportamento físico, produzindo doença simulacro, no comportamento emocional, depressão, transtorno do pânico e outros, e no comportamento mental, levando à loucura. Então eu me recordo de uma das cenas mais belas desse Evangelho de luz, quando Jesus sobe o Monte Tabor, acompanhado por Pedro, Tiago e João, e ali, quando a madrugada derrama uma gargalhada de luz, ele se torna mais alvitente e flutua no ar. E transfigura-se diante do olhar deslumbrado dos companheiros, ingênuos e fascinados, e dialoga com Moisés e com Elias, ambos desencarnados. Nossos irmãos de outras correntes religiosas, particularmente evangélicos, dizem que Moisés proibiu as comunicações espirituais, que não é verdade, porque ele não teria força moral para proibir uma das leis universais. Ele proibiu que fossem evocados os mortos, porque os mortos não podem ser servidos pelas paixões humanas para abandonar as suas tarefas e estarem em nosso serviço. Ele proibiu os judeus perdidos no deserto sem encontrar a terra de Canaã, trazendo os vícios egípcios da intimidade dos templos, quando corre longe, para evocações frívolas, para perguntas vulgares sem qualquer sentido. Mas vamos supor que ele haja tentado proibido, veio do além dele próprio e desproibiu, porque ele, quem desencarnado, dialoga com Jesus, acompanhado por Elias. E ao terminar essa cena transcendental da imortalidade, Pedro faz sinal e diz ao Mestre: Senhor, permite-nos construirmos aqui 4 barracas para ficarmos na contemplação divina. E Jesus lhe diz: é necessário descer a humanidade. A montanha é o contato com Deus, o vale é a comunhão com as criaturas humanas, é a convivência com os desafios, com as dificuldades, com as lutas que nos enobrecem e descem do Tabor à planície do Estoril. Ali estavam as criaturas humanas, aturdidas, aflitas, quando o Pai acerca-se do Mestre e diz: tem piedade do meu filho, vê-o. Ele é tomado por um espírito imundo que o faz convulsionar até babar sangue. E ninguém consegue curá-lo, nem os seus discípulos conseguiram. Jesus olha enternecido para aquele rapaz que parecia dominado por uma crise epileptiforme. Acerca-se e vai além do exterior, vê a luta tenaz entre o espírito encarnado e seu terrível adversário, o daimon, o demônio, o espírito infeliz. E com a autoridade que lhe é peculiar, admoesta o espírito e propõe: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. O jovem convulsiona e logo recobra a lucidez. E Jesus o devolve ao seu Pai, absolutamente tranquilo. E naquele momento de festas, os discípulos que haviam tentado curá-lo, mas não tinham valor moral para tanto, ainda perguntam-lhe: por que tu conseguiste e nós não? A resposta é de uma beleza comovedora, porque para esta classe de espíritos, o que equivale a dizer que usar de outras classes, são necessários jejum e oração. Mais tarde, 19 séculos, o codificador do Espiritismo irá apresentar a classificação dos espíritos desde os primários.
até as potestades divinas. Então o que fez? É necessário jejum, é necessária a oração. As doutrinas da teologia ortodoxa estabeleceram que era necessário jejuar, deixar de alimentar-se para ter qualidades morais, porque foi na história um grande encontro. Porque não se alimentar não dá dignidade a ninguém, dá elegância. A pessoa fica mais magra, mais elegante. Jejuar e orar será repetir palavras. O verbo orar em português vem da partícula latina os olhos, boca. Significa abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e plenificar-se de Deus. Orar é abrir-se a Deus. Leon Tolstói, o notável conquistador russo, que abandonou a situação de conde para ser realmente cristão. Nada que certo dia, o pastor religioso passava pelo campo e encontrou um mujique, um lavrador trabalhando a terra. Então o sacerdote lhe disse: mujique, camponês, abandona o arado e vem comigo à igreja orar. Ao que o camponês respondeu: não posso. Por que não pode? Porque eu estou arando. E depois do silêncio, o sacerdote disse: e fazes muito bem, porque arar é orar. Orar não é dizer sem palavras. Dizer sem palavras pode significar rezar, a litania, repetir palavras mantrícas, que se não tiver no sentido do coração, são palavras sem qualquer significado. Verdadeiramente orar, daí a palavra oração, é pôr-se em atividade, é o ós da ação. Jesus tinha a ação da misericórdia, a ação da nobreza, e tinha autoridade de dizer: eu te ordeno em nome do meu Pai, sai dele. E o Espírito saiu no mesmo momento. Então é necessário que os novos cristãos compreendamos que orar é essencialmente agir. Agir bem, menos palavras e mais ações. E jejuar não é abstência de alimento material, é aquele jejum moral, o jejum à maledicência, o jejum à calúnia, o jejum à desculpa, o jejum ao ódio, o jejum à perseguição, o jejum às nossas heranças ético-morais negativas, que Allan Kardec denomina como as nossas más inclinações. Esse momento culminante do mestre curando o jovem será repetido mais tarde em Gadara, aquela cidade que ficava do outro lado do lago de Jerusalém, de Cafarnaum, e que fazia parte das 10 cidades gregas, a Decápolis. Jesus olhava aquela região e experimentava uma imensa ternura. Certo dia, com seus queridos amigos, ele vai à barca de Pedro até as praias rochosas de matéria vulcânica e sobe a montanha da direção de Gadara, também chamada Gergesa ou Gersesa. E quando vai atravessando o cemitério abandonado, levanta-se de um mausoléu arrebentado, um homem transvariado e grita: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? No plural. E Jesus pergunta: quem és tu? Nós somos legião, porque somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Não nos mandes para gemas, deixa-nos pelo menos tomar os porcos que aí pastam. Os gadarenos cuidavam de porcos, que os judeus detestavam pelo seu código de ética da Torá. Então Jesus olha para aquele homem transvairado e diz: legião, eu te ordeno, sai dele. O homem tomba na sepultura, levanta-se com o suor álgido, os olhos brilhantes,
e os porcos devastavam de lá do seu lado. Não porque os espíritos deles entrassem, mas porque a psicosfera danosa assusta os animais que partem, desesperados, e caem no desfiadeiro. E o eunuco, agora recuperado, vai na direção da cidade. E Jesus vai em pós por seus discípulos. Como aquele psicopata era muito conhecido, ao chegar às portas de Gadara, pergunta-lhe: mas o que se passou? Os guardadores de porcos estão dizendo: o feiticeiro judeu que detesta a nossa profissão fez que os nossos porcos se atirassem nos penhascos. E os dois chegam quase que ao mesmo tempo. Ali à porta da cidade, forma-se um grupeiro depois da multidão. A queixa dos que perderam as animáticas, mas também as glórias do homem que era psicopata. E diz: foi ele que me curou, ele que tirou de mim a força da legião. Então, os gadarenos estão assustados. E Jesus diz: eu venho, não nos interessa, não queremos saber para que vieste, mas eu desejo, não nos interessa, que voltes para as terras de onde vieste, judeu imundo. E Jesus tenta mais uma vez, e não logra êxito. Então, uma pedra voa no ar e bate nos tecidos gastos das roupas de Simão. E Simão, Pedro, como nós, aturdido, grita: Senhor, faz-me descer chamas dos céus para consumir esses infelizes, a nossa reação. E os gadarenos apreensivos e amedrontados dizem: não, Senhor, não faças, nós não te queremos, não te queremos aqui, deixa-nos em paz, basta-nos o prejuízo que já nos causaste. E Jesus olha para aquela massa, dominado por infinita compaixão, retrocede, desce as escarpas, as carnes dos porcos ainda tremem das pontas daqueles rochedos incríveis. E os de Gadara correm e veem o mar da Galileia abraço. 3 marcas, parecem 3 pontos reticentes em uma história que não foi terminada. De repente, alguém pergunta: mas quem era ele? Não sabemos. O que é que ele veio fazer aqui? Não deu tempo. Mas os gadarenos haviam tocado Jesus pelos porcos. Sempre que evoca esta cena, eu me recordo que muitos de nós ainda estamos tocando a pulcritude do Evangelho pelos porcos das nossas paixões. Ainda estamos deixando em plano secundário a beleza eterna da fraternidade, pelo orgulho vão e temporal da nossa pequenez. Eu me recordo que a maioria dos cristãos ou não, que poderia reflexionar mais detidamente na palavra do incomparável Rabi, que mudou a história da humanidade, porque ele foi tão grande, como escreveu René, que não coube na história. Os fatos passaram a ser contados antes do seu berço e depois dele. E ainda hoje mesmo aqueles que ouvimos a voz do Consolador, deixamos-nos devorar pelas nossas pequenezas, em detrimento da real solidariedade, olvidando-nos, como escreveu Allan Kardec com propriedade, que existem forças adversas que lutam contra o Cristo da terra, as forças do mal, denominadas as trevas, os espíritos perversos, aqueles que nós recebemos de Chico Xavier, advertências contínuas, e cuja vida exemplar era verdadeiramente um riscal transparente para impedir que essas forças telúricas pudessem dificultar a tarefa grandiosa de missionário de Jesus. Então vimos na atualidade as obsessões caminhando, mas a doutrina espírita possui a psicoterapia para livrar-nos dessa posição danosa. Qual é? A oração, o poder da prece de amor,
da nossa transformação moral para melhor, como diz Allan Kardec no citado capítulo 23 do Livro dos Meios, a paciência, porque eles, aqueles a quem chamamos obsessores, foram nossas vítimas. Eles estão enfurecidos pelo mal que eles fizemos e, na sua profunda ignorância das leis de Deus, tentam fazer justiça com as próprias mãos. Por isso temos as sessões de desobsessão, nas quais realizamos a terapia com os desencarnados, através dos dialogadores, que eles demonstram o erro em que estão perseverando, enquanto poderiam voltar-se para Deus e crescer, e deixar os seus algozes nas mãos da sua própria paciência. Não é necessário que nos tornemos cobradores de ninguém, porque há em nós a presença de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. O ensino mestre pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é uma das mais breves da filosofia histórica: na consciência. Que é o nosso Deus interno. É esse a que devemos buscar através da autoiluminação. É essa voz que nos diz aquilo que devemos ou não devemos fazer. É essa voz interior que reflete a divindade, que muitas vezes faz que sejamos carcomidos pela culpa, por falta de coragem moral, de pedir desculpas. Se alguém me ofendeu, eu desculpo. Se eu ofendi alguém, eu peço desculpas. Mas se o outro não me concede a honra da mesma, o problema já não é meu, passa a pertencer-lhe. O Espiritismo tornou-se a maior psicoterapia da humanidade, porque nos ensinou que através do amor, já como havia pensado Pinelo, o pai da moderna psiquiatria, é capaz de mudar a face do próprio planeta. É a força telúrica da palavra de Albert Einstein, em uma carta à sua filha. É a quinta força universal, além da gravidade, do eletromagnetismo, da lei quântica forte e da lei quântica fraca. A lei de amor é universal. O Dr. Francis Collins, pai da decodificação do genoma humano, que no dia 26 de junho do ano 2000, fez um discurso através do presidente Bill Clinton, contando ao mundo que o genoma havia sido decodificado. Ele estabelece que a lei de amor é a lei universal, que essa lei moral que vige em toda parte é lei de Deus. E o Dr. Francis Collins, ex-materialista, escreve na sua obra básica. Fui eu que colocou essa frase no discurso do presidente da República: a força inexorável do amor. O presidente Clinton então diz: agora sabemos como Deus criou a vida, através da história do genoma, desde os organismos unicelulares até o homos virtuais da atualidade. Então vivemos um momento de glórias e de degradação. Allan Kardec nos narra a respeito das obsessões coletivas, quando hordas de espíritos tomam conta de verdadeiras cidades. Quem se não recorda das loucas de Lutero e de outras cidades do mundo, que periodicamente eram assoladas por verdadeiras pandemias espirituais? O que vimos hoje na Terra, a violência do Estado muçulmano, ameaçando a estrutura da cultura humana e desejando levar-nos através da Sharia, a lei do Corão, aos séculos que estão no passado da Idade Média, de crueldade, de olho por olho, de dente por dente. Quando atingimos a estrutura da cidadania, quando atingimos a liberdade comunhada pelo Evangelho de Jesus, quando temos a capacidade de reconhecer a grandeza do amor, porque quem ama não adoece. Quem ama traz a vida exuberante, não terá um corpo de natureza indestrutível, porque ele é transitório, conversível, sempre em alteração, mas viverá gloriosamente, se perseverar até o fim.
Então vivemos uma hora dantesca. As lâmpadas do carnaval ainda não se apagaram totalmente. A obsessão coletiva que tomou conta de cidades como Salvador, 1.500.000 pessoas desmaiadas em 20 quilômetros de festejos, de sexo público, diante das câmeras da televisão, em que a criatura desceu aos mais baixos níveis da ética, em que a vagalização atingiu cifras estarrecedoras, e em que a família se despedaçou. Libertemos agora os laços familiares que tanto me unificam. Mas não é minha tese, é a tese da doutora Elizabeth Lucas, psiquiatra alemã, que um dos fatores para a degradação da sociedade moderna é a destruição da família. A outra é o individualismo. Somos individualistas, solitários, porque esquecemos de ser solidários. Mas Jesus abre os braços e diz: Sine de parvus venire ad me. Ó, vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, recebei o meu jugo, tomai o meu fardo. Suave é meu jugo, meu fardo é leve. Vinde a mim, e eu vos consolarei. Alcancemos através da ciência e da tecnologia os mais altos níveis de conhecimento e de conforto de prazer. As enfermidades pandêmicas lentamente cedendo lugar a outras, não menos perversas como a AIDS e outras que nos ameaçam a vida. Mas nunca tivemos índices morais tão baixos. Crimes hediondos, de uma barbárie clandestina, em que a interferência de entidades do mal, entidades à semelhança dos hunos, dos godos, dos visigodos, dos norbernos que invadiram a Europa, tomam conta de um momento da nossa mente e somos capazes de trucidar crianças recém-nascidas, dominados pelo horror de transtornos mentais, morais, sociais, econômicos, porque nos esquecemos de nós mesmos. Esquecemos do nosso destino, deixemos o nosso endereço que levava a Deus pela torre ilusão de alguns minutos de glórias e de holofotes. Deixemos de ser solidários para vivermos tristes e solitários. Então Jesus nos pede para que vamos a Ele. É a única alternativa para este momento grave. Que o amor queime nos nossos corações a doce palavra que um dia Gibran, luz colocou na boca do profeta. E agora, Almitra, eis que me vou, até que o vento me leve de volta ao ventre de outra mulher e eu volto a nascer. A nossa existência corporal tem sentido amar. Feliz é aquele que ama. Não importa que se não receba a resposta do amor. O amor é um nutriente. Ele proporciona uma alegria incomparável. Porque Jesus é amor. E João, tentando definir Deus, na falta de palavras, disse que Deus é amor. Então os espíritas, que temos assumido a honra de conhecer a doutrina, que nos liberta da ignorância e que abre o elenco das psicoterapêuticas para o bem, da ação da caridade, da jovialidade, da generosidade e simplesmente da ternura, faz-nos uma convocação. Eia, agora, diz o Evangelho, esse é o teu santo momento de ajudar, como escreveu Alda de Souza no poema pelas venerandas mãos do apóstolo mineiro. Que nós saímos daqui reflexionando em torno do sentido da vida e nos perguntemos: e se eu morrer hoje? O que é muito provável, porque não há nada que ateste a hora que nós vamos desencarnar. E se eu desencarnar agora, como me apresentarei à própria consciência? Mas se o Senhor da vida me conceder dias, meses e anos, como os aplicarei?
E nesse momento a voz do alto, pelos espíritos nobres, conclamam-nos: espíritas, não há outra alternativa, nem outra excusa. Instruí-vos, conhecei a verdade vos libertará. Então a via inefável, arrancar-nos-á das garras das psicopatologias, porque há muito transtorno esquizofrênico mascarado. Há muita gente torpe, dominada por distúrbios psicológicos, por transtornos psiquiátricos, que criaram seu mundo e se tornam pedras e tropeços na vida dos outros. E devemos identificar que estão doentes. A maioria de nós tem qualquer patologia. A doutora Lucas diz que o número de doentes portadores de transtornos psicológicos é alarmante em nossa sociedade. E chama o jornalista do New York Times, que é um depressivo crônico, escrevendo sobre a depressão, deixa transparecer que ela é muito mais grave do que agora nós podemos observar. Assinalou um amigo depressivo crônico que em 10 pessoas, 3 são depressivas, 3 foram depressivas, 3 serão depressivas, e aquele que escapar vai tomar um choque tão grande que fica depressivo também. Então esse é o momento do Cristo da Bíblia. Restaurar o Evangelho, vivê-lo, cantar osanas, dizermos-nos: eu te amo, sem qualquer pejo, sem qualquer limite. Abraçarmos-nos mais, darmos um toque de ternura. Sofremos a carência da afetividade, que é maior do que a carência do pão. Temos necessidade de amigos. Como pagar um olhar de ternura? O gesto de bondade, uma expressão de gentileza, como retribuir. Ademais, considerando que Deus nos deu esta maquinaria notável que não sabemos preservar, atiremos-la à alcoolofilia, ao tabagismo, à drogadição, ao sexismo, ao abuso sexual erotismo. Não estaria na hora de pararmos. Nós que nos queixamos da vida para louvar, agradecer, para bendizer, então que possamos, nesse momento em que evoco a primeira vez que falei da encantadora brava, sob a presença de espíritas de escola, pioneiros que nos alargaram os horizontes para estes dias, que possamos dizer: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar. Diante da minha visão, eu vejo na terra os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e aqui eu imploro commiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do salteiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa que adora a melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor me deu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que cauteia uma canção, e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar
pelos que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que nos separam o corpo do filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a pé, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra alejados, apontados, esmagados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também mandarão. Muito obrigado, meu filho, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um gramado de touro, um bangalô, uma casa no canil, um duplex, seja o que for. Porém, importante nele é a presença do amor, o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a mim tiver para me amar, dei um teto para me agasalhar, dei uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor,